Olá! Agora nós vamos dar início à nossa segunda aula, que vai ser sobre fisiologia do trato gastrointestinal. Ao longo dessa aula, eu vou falar um pouco sobre a fisiologia do sistema digestivo e também sobre digestão e absorção de nutrientes. Vou começar pela fisiologia do trato gastrointestinal. Vou falar um pouquinho sobre função secretora. Primeiro, eu vou falar sobre as glândulas salivares. Nós temos três principais glândulas, as parótidas, submandibulares e sublinguais. E elas são responsáveis por produzir enzimas digestivas que vão atuar especialmente sobre a digestão de carboidratos. Aqui eu trago como uma das principais enzimas a ptialina, que vai atuar sobre a digestão de amidos. Mas essas glândulas também produzem mucina, que é um muco utilizado para lubrificação. E o estímulo para a secreção dessas substâncias pode ser estímulos táticos, como por exemplo a presença de alimento na boca, estímulos gustativos, determinados sabores estimulam em maior ou menor grau essa secreção, estímulos olfativos, aquele cheirinho de comida que a gente sente, e também estímulos provenientes do estômago e do intestino. Agora, falando do estômago. O nosso estômago, ele possui três principais funções. Uma função motora, secretora e hormonal. Em relação à função motora, nós temos o armazenamento dos alimentos, a mistura desses alimentos às secreções gástricas para a formação do quimo. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Em relação à função secretora, nós temos as glândulas gástricas, também vou falar sobre elas. Em relação à função hormonal, nós temos a secreção de gastrina. O estômago, ele é dividido basicamente em três regiões. Nós temos o fundo gástrico, que é uma região próxima da cárdia, como vocês veem ali na figura. Nós temos o corpo com a curvatura menor e a curvatura maior. E nós temos a região antropilórica, que é a região mais final do estômago, mais próxima do intestino delgado, do duodeno, que é essa porção inicial do intestino delgado. Em relação à função secretora da região do fundo e do corpo gástricos. Nessa região, nós temos uma predominância de glândulas oxínticas ou também chamadas de glândulas gástricas. Essas glândulas possuem diferentes tipos de células. As células mucosas, que vão ser responsáveis pela produção de muco, que tem como intuito proteger a mucosa do estômago. As glândulas parietais ou oxínticas, que vão ser responsáveis pela produção de ácido clorídrico e fator intrínseco. O ácido clorídrico, ele tem uma ação sobre a digestão de proteínas, mas também ele atua sobre a conversão de pepsinogênio em pepsina. Já o fator intrínseco, ele tem a sua ação mais relacionada à absorção de vitamina B12, que vai ocorrer lá no ilho. O estômago tem também as células principais ou células pépticas, que vão ser células responsáveis pela secreção de pepsinogênio, que vai atuar sobre a digestão de proteínas. E como eu acabei de falar, para que o pepsinogênio seja secretado, ele precisa de um estímulo do ácido clorídrico e para que ele seja convertido em pepsina, que é a sua forma ativa, ele precisa ser clivado também pela ação do ácido clorídrico. Eu acabei de falar sobre a ação do fator intrínseco e que ele é secretado mais na região do fundo e do corpo gástricos. E aqui eu gostaria de falar brevemente sobre a ação desse fator intrínseco. A vitamina B12, ela é uma vitamina hidrossolúvel que ela é extraída dos alimentos por ação do ácido gástrico. E essa vitamina B12, ela vai se ligar ao fator intrínseco formando um complexo. Vitamina B12, fator intrínseco. E ela vai ser carreada até a porção final do intestino delgado, onde ela vai ser absorvida. Agora falando sobre a região antropilórica. Nessa região nós temos uma predominância de glândulas pilóricas. Essas glândulas possuem células mucosas que, da mesma maneira,
como na região anterior, são células que vão ser responsáveis pela produção de muco, mas também possui células G, que são células responsáveis pela secreção do hormônio gastrina. A gastrina, ela vai estimular a secreção de ácido clorídrico e também vai estimular a motilidade gástrica, ou seja, ela vai promover o esvaziamento do estômago. Aqui eu trouxe um fluxograma que parece um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês. A partir do momento em que o alimento chega no estômago, vão ocorrer dois tipos de estímulos. Um estímulo do plexo mioentérico, que é o nosso sistema nervoso entérico, as nossas fibras nervosas, e vai ocorrer um estímulo para a secreção de gastrina. As células G vão ser estimuladas e vão secretar gastrina. Essa gastrina vai estimular as células produtoras de histamina, e essa histamina vai estimular as células parietais ou oxínticas a secretar o ácido clorídrico. Já o plexo mioentérico vai estimular a secreção pelas fibras de acetilcolina, que vai estimular a histamina, que estimula o ácido clorídrico, como vocês estão observando na figura. Além disso, a acetilcolina também vai estimular a secreção de pepsinogênio. O ácido clorídrico, como nós acabamos de ver, estimula a secreção de pepsinogênio e também a conversão de pepsinogênio em pepsina. Parece complexa essa imagem, mas ela é muito interessante porque ela realmente mostra a complexidade da regulação do nosso processo digestivo. Falando um pouquinho sobre o pâncreas ele é dividido em 3 partes, a cabeça, o corpo e a cauda. E ele é dividido em pâncreas exócrino e pâncreas endócrino. O pâncreas exócrino é responsável pelas secreções de suco pancreático. Já o pâncreas endócrino, ele possui células beta, que são responsáveis pela secreção de insulina, e células alfa, que são responsáveis pela secreção de glucagon. Em relação a essa função secretora do pâncreas, como é que ela ocorre? Os ácidos pancreáticos, eles vão ser responsáveis por secretar bicarbonato. Esse bicarbonato tem como objetivo neutralizar o pH do quimo. E, além disso, esses ácidos vão secretar as enzimas digestivas, que vão participar da digestão de carboidratos, proteínas e lipídios. E todas essas enzimas e bicarbonato vão constituir o chamado suco pancreático. Em relação à digestão dos carboidratos, a principal enzima secretada pelo pâncreas é a amilase pancreática, que vai atuar sobre a digestão de amidos e glicogênios principalmente. Essa amilase pancreática vai clivar esses carboidratos em unidades menores, ou seja, em disacarídeos e trissacarídeos. Em relação à digestão de proteínas, as principais enzimas secretadas pelo pâncreas são a tripsina, quimiotripsina, que são enzimas que vão atuar sobre a quebra de peptídeos, e as carboxipeptidases, que vão atuar clivando em aminoácidos. Já em relação aos lipídios, vão ser secretadas enzimas como a lipase pancreática, colesterol esterase e também fosfolipase, que vão atuar de maneira a quebrar gorduras neutras, como triglicerídeos, em ácidos graxos e monoglicerídeos, em ésteres de colesterol e os ácidos graxos em fosfolipídios. Mas de que maneira que ocorre o estímulo para a secreção pancreática? De modo geral, à medida que o quimo chega no intestino, vai ocorrer um estímulo para a secreção de colecistocinina ou CCK e também para a secreção de secretina. Além disso, as nossas fibras nervosas vão estimular a secreção de acetilcolina e estas 3 vias vão estimular o pâncreas para que ele secrete o suco pancreático. Agora falando um pouquinho sobre a vesícula biliar. O fígado ele é responsável pela secreção biliar e essa secreção biliar ela é composta por diversos componentes
Mas entre os principais, nós temos sais biliares, bilirrubinas, colesterol, lecitina. E a lecitina, ela é um emulsificante, é um dos principais. E como é a ação de um emulsificante? Ele atua de maneira a quebrar unidades maiores de gordura em unidades menores. Estes sais biliares, eles são armazenados e concentrados na vesícula biliar e posteriormente eles vão ser excretados no intestino. Então, esses sais biliares vão atuar especialmente sobre a digestão de gorduras, mas eles também atuam de maneira a excretar produtos como bilirrubinas ou excessos de colesterol. E qual é o estímulo para a secreção de sais biliares? De modo geral, presença de gorduras e ácido no duodeno, né? Quando o quimo chega no duodeno, ocorre um estímulo para a secreção de CCK, da mesma maneira como ocorre no pâncreas, e também de secretina, e isso vai estimular a contração da vesícula biliar, e da mesma maneira as fibras nervosas liberam acetilcolina e também estimulam a contração da vesícula biliar com secreção deste suco biliar. Falando agora um pouco sobre o intestino. O intestino delgado, ele é um órgão extremamente vascularizado, ele é composto por inúmeras microvilosidades e o seu tamanho varia de em torno de 5 a 7 metros. Ele é dividido basicamente em 3 porções. Nós temos a porção inicial, que é o duodeno, a segunda porção, que é o jejuno, e a terceira e última, que é o ilho. Em relação ao intestino grosso, ele mede em torno de 1,5 metros e ele se liga ao intestino delgado, ao ilho, por meio da válvula iliocecal. A primeira porção do intestino grosso é o ceco, seguido pelo cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide e, por fim, nós temos o reto. E como que nós podemos explicar a função secretora que ocorre especialmente no intestino delgado? O quimoácido, ele vai estimular a liberação de secretina no duodeno e também a liberação de colecistocinina. E o que especialmente estimula a secreção dessas substâncias? Gorduras e aminoácidos. A secreção tanto de secretina quanto de colecistocinina vai ir para a corrente sanguínea, elas vão ser absorvidas e vão chegar nos demais órgãos, no pâncreas, na vesícula biliar, e vão estimular a secreção destes produtos. Além disso, o intestino ele vai ser responsável pela produção de muco, de maneira a proteger a mucosa intestinal de escoriações, mas também de peptidases, que são enzimas que vão clivar os peptídeos em aminoácidos, em unidades menores. O intestino também vai produzir enzimas como sacarase, maltase, isomaltase, lactase, que vão clivar os disacarídeos em monossacarídeos. E produz também, mas em menor grau, em menor quantidade, uma lipase intestinal, que vai clivar as gorduras neutras em glicerol e ácidos graxos. O intestino grosso não possui uma função secretora tão importante quanto os demais órgãos do trato gastrointestinal, mas ele também secreta muco, que tem como objetivo proteger a mucosa do intestino, a escoriações, como no intestino delgado. E o estímulo para a secreção desse muco normalmente é um estímulo tátil, que ocorre nas células epiteliais do intestino grosso pelas fibras nervosas. Falando agora sobre digestão e absorção de nutrientes no trato gastrointestinal. A digestão de carboidratos ela vai se iniciar na boca por meio das glândulas parótidas, que vão secretar a amilase salivar ou ptialina. Então, para quem estava prestando atenção na aula, agora vai lembrar do que eu falei antes. A amilase salivar ou ptialina, ela vai atuar sobre os amidos, quebrando esses amidos em unidades menores de maltose. E aqui eu gostaria de destacar que, por mais que a digestão se inicie na boca, ela ocorre em pequena quantidade. O percentual de digestão que ocorre na boca é muito pequeno, porque a amilase salivar, a ação enzimática da amilase,
ela ocorre num pH em torno de 4. Então, quando essa amilase chega no estômago, ela não consegue mais executar a sua ação. Por esse motivo, a digestão que ocorre na boca é em menor grau. Já no intestino delgado, vai ocorrer a ação da amilase pancreática e também das enzimas que vão ser secretadas pelo epitélio intestinal. São todas as enzimas que a gente acabou de ver. No intestino delgado vai ter a ação da sacarase, que vai clivar a sacarose em glicose mais frutose, da lactase, que vai clivar a lactose em glicose mais galactose, da maltase, que vai clivar a maltose em 2 unidades de glicose, da dextrinase, que vai clivar os amidos em unidades de isomaltose, e depois a ação da isomaltase, que vai clivar a isomaltose em 2 unidades de glicose. E por que toda essa clivagem ocorre? Para que os carboidratos possam ser clivados em monossacarídeos e posteriormente absorvidos no intestino. A digestão das proteínas, ela vai ocorrer principalmente no estômago e vai acontecer por meio da ação do pepsinogênio, quando convertido em pepsina por meio da ação do ácido clorídrico. O meio de ação preferencial do pepsinogênio é um meio ácido, então ele tem a sua melhor ação em pH em torno de 2 a 3. E o pepsinogênio, nesse caso a pepsina, vai iniciar o processo de digestão de proteínas. Ele consegue clivar, ele consegue realizar a digestão de colágeno, que é um constituinte do tecido conjuntivo que está presente nas carnes, por exemplo. E a digestão de proteínas vai se completar no estômago por meio da ação do ácido clorídrico. Chegando no intestino, vai ocorrer a secreção das enzimas pancreáticas, a tripsina vai clivar em polipeptídeos, a quimiotripsina também vai atuar nos polipeptídeos, a elastase vai ser responsável pela clivagem de resíduos de alguns aminoácidos e as carboxipeptidases vão clivar em aminoácidos. Já as enzimas intestinais, que são as amino, di e tripeptidases, vão finalizar esse processo de clivagem, de digestão desses aminoácidos para que eles possam ser absorvidos na borda em escova do intestino. Em relação à digestão de lipídios, a digestão ela vai se iniciar no estômago, porém em menor grau, por meio da ação da lipase lingual e lipase gástrica. No intestino delgado vai ocorrer a emulsificação da gordura por meio da ação dos sais biliares e da lecitina, ocorrendo a quebra desses glóbulos de gordura. E depois vai ocorrer a ação da lipase pancreática e da lipase intestinal. Então, o que acontece? Ocorre a ingestão de gorduras, ação da bile, ação mecânica, a gordura é emulsificada, essa gordura emulsificada sofre a ação das demais lipases e é clivada em ácidos graxos, monoglicerídeos e colesterol. E para que essas substâncias possam ser absorvidas, elas vão ser incorporadas às micelas e posteriormente absorvidas na borda em escova. Falando sobre a absorção de nutrientes. No duodeno, a primeira porção do intestino delgado, vai ocorrer a absorção de todos os macronutrientes, de carboidratos, proteínas, lipídios e também de todas as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K. Em relação às vitaminas hidrossolúveis, nós temos uma maior absorção de vitamina B1, mas também temos absorção de B6, B9 e vitamina C. Em relação aos micronutrientes, nós temos absorção de eletrólitos como sódio, potássio, magnésio, cloro. Nós temos absorção também de zinco e especialmente de cálcio e de ferro. Já no jejum, a segunda porção do intestino delgado, vai se manter a absorção dos macronutrientes e de vitaminas lipossolúveis. E em relação às vitaminas hidrossolúveis, nós vamos ter também uma predominância de absorção de vitamina B1, de tiamina, de B6, vitamina C
e a partir do jejum vai ocorrer uma maior absorção de B2, B5 e B9. E em relação aos micronutrientes se mantém a absorção de sódio, potássio, magnésio, cálcio, ferro e se inicia a absorção de fósforo. Já no ilho, da mesma maneira, se mantém a absorção de macronutrientes e vitaminas lipossolúveis. E em relação às vitaminas hidrossolúveis, como a gente tinha visto lá no início da aula, ocorre a absorção de vitamina B12 com o auxílio do fator intrínseco. E em relação aos micronutrientes, ocorre a absorção de sódio, potássio, magnésio, cálcio, fósforo e começam a ser absorvidos em maior proporção cobre e cloro. No intestino grosso, não ocorre uma grande absorção de nutrientes. A absorção que ocorre em maior proporção é de sódio e de cloro, mas o intestino grosso ele é responsável por uma grande absorção de água e também vai ser responsável pelo armazenamento das fezes. Além disso, no intestino grosso ocorre uma maior atividade bacteriana que vai ser responsável pela produção de vitamina K. Chegando ao fim da nossa aula de fisiologia do trato gastrointestinal, espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para vocês, para poder ajudar vocês a entender melhor um pouquinho da fisiologia quando eu for explicar sobre as técnicas de cirurgia bariátrica e de que maneira que elas vão impactar no indivíduo. Até a próxima!